Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Barbosa de Paiva e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de estatística básica. Nós vamos falar aqui sobre medidas de centralidade e dispersão para dados agrupados. O nosso livro-texto é o livro do GeoCiesi Matemática, Ciência e Aplicações, volume 3, do ensino médio. Bom, nós vamos falar aqui agora de média. As alturas em centímetros dos 25 alunos de uma classe foram as seguintes. Então perceba aqui, que eu tenho aqui uma tabela, deixou bem claro para mim aqui, que eu tenho um total aqui de 25 alunos, e aí que eu tenho, na verdade, a medida da altura em centímetros desses 25 alunos. Então você vai ver que agora, que essa tabela aqui, ela está representada por intervalos de classe. Eu tenho aqui o meu primeiro intervalo, que vai de 150 a 154, o segundo intervalo de 154 a 158, terceiro intervalo de 158 a 162, quarto intervalo de 162 a 166 e o quinto e último intervalo de 166 até 170. E aí você vai ver que dentro de cada um aqui desses intervalos, eu tenho aqui, na verdade, a frequência absoluta. Então, no primeiro intervalo aqui, eu tenho 1, o segundo 4, o terceiro 9, o quarto 4 e o quinto 7. Quando eu somo aqui essa frequência absoluta, eu vou ter o total, na verdade, aqui de 25 alunos, tá? E aí eu quero saber o seguinte, qual é a média das alturas em centímetros desses alunos dessa classe? Então, na verdade, eu quero calcular a média quando eu estou trabalhando aqui com dados agrupados, ok? Bom, nesse caso, tá? Quando eu tenho aqui dados agrupados, nós vamos admitir que todos os dados dentro de cada classe, ou seja, dentro de cada intervalo, possuem o mesmo valor, ou seja, ele será o ponto médio do intervalo. Então, na verdade, eu vou assumir que cada um desses valores que eu tenho aqui, na minha frequência absoluta, eles possuem, na verdade, a mesma altura dentro de cada classe, tá? E essa altura, na verdade, aqui vai ser nada mais, nada menos do que o ponto médio, na verdade, aqui desse intervalo. Então, na verdade, o próximo passo que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou aqui melhorar aqui essa tabela minha. Então, aqui perceba o seguinte, eu criei aqui, uma nova coluna na minha tabela, onde eu chamei ela aqui de XI. E esse XI meu aqui, ele vai ser, na verdade, o ponto médio da classe, sendo que a minha classe, na verdade, aqui é determinada aqui pela minha altura. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, calcular o ponto médio entre 150 e 154. Eu vou somar, na verdade, aqui esses dois valores e vou dividir por 2. Vou obter aqui 152. Depois eu vou somar 154 com 158 e vou dividir por 2. Eu vou obter aqui 156. Então, de forma análoga, sempre que eu somar aqui os dois extremos e dividir por 2, eu vou obter, na verdade, aqui o meu ponto médio, tá? Então, de forma análoga aqui, eu tenho aqui que o meu ponto médio vai ser 152, 156, 160, 164 e 168. Feito isso, eu tenho a frequência absoluta e tenho, na verdade, aqui o valor da minha altura, que eu vou, na verdade, aqui aceitar, ou seja, admitir que essa altura, na verdade, aqui é o meu ponto médio. Então, perceba agora aqui, que cada uma aqui dessas alturas, elas possuem, na verdade, um fator de ponderação. Ou seja, vou trabalhar agora aqui com a média ponderada. Então, eu tenho aqui o seguinte, que a minha média ponderada, ela é dada por x1, f1, mais x2, f2, mais reticências, xn, fn, dividido pelo somatório das minhas frequências. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui, cada um desses f e multiplicar aqui por esse x.
Então, o que eu vou ter aqui, ó, quando o meu I é 1, eu vou ter F1 que multiplica x1. Quando o meu I for 2, eu vou ter F2 que multiplica x2. Quando o I for 3, F3 que multiplica x3. Quando o I for 4, eu vou ter F4 que multiplica x4. E quando o meu I for 5, eu vou ter aqui o F5 que multiplica o x5. Então, na verdade, aqui, ó, quando eu multiplicar aqui, ó, essa coluna, eu vou ter aqui o FI que multiplica o XI. Que, na verdade, é cada uma aqui dessas parcelas aqui da minha fórmula, ó. Então, esse somatório aqui, ó, que é o meu numerador, ele vai me dar aqui, na verdade, 4.048. E o somatório aqui das minhas frequências, eu sei, na verdade, aqui que ele vale 25. Então, procedendo aqui com essa divisão, eu vou ter aqui que a minha média vai ser 161,92, que eu posso aqui aproximar aqui do valor, então, de 162. A minha unidade aqui é centímetros. Então, é como se cada um desses 25 alunos tivesse, na verdade, aqui uma altura de 162 centímetros, ok? Bom, vamos falar agora aqui, ó, de classe modal. Então, eu tenho aqui a minha mesma tabela, tá? Que fala aqui, na verdade, das alturas em centímetros dos 25 alunos de uma classe. Aí eu quero saber qual é a classe modal. Perceba que agora aqui aparece aqui o termo classe, porque eu estou trabalhando aqui com dados agrupados, ok? Bom, nós vamos definir aqui a classe modal como sendo a classe que apresenta a maior frequência absoluta. Então, a classe modal aqui é bem tranquilo de fazer, ó. Você vai pegar aqui a sua tabela e vai analisar aqui qual é o que possui aqui a maior frequência absoluta. E nesse caso aqui você vai ver que a maior frequência absoluta é dado aqui, na verdade, pelo número 9. Então, você pode falar para mim aqui, ó, que nesse caso aqui, tá, que eu estou te apresentando, a classe modal é o intervalo que vai de 158 até 162, porque ela apresenta, na verdade, aqui 9 valores pertencentes a esse intervalo, ok? Então, na verdade, é o intervalo que possui aqui uma maior frequência absoluta, ok? Bom, nós vamos tomar um pouquinho de cuidado aqui agora, ó, quando aqui nós formos tratarmos aqui da mediana, tá? Bom, então eu tenho aqui, ó, a mesma tabela que eu apresentei para você, que ela trata da altura em centímetros de 25 alunos de uma determinada classe, tá? Uma vez que esses dados estão aqui definidos por intervalo de classe, ou seja, que eles estão agrupados, eu vou ter que tomar um cuidado aqui quando eu for calcular a mediana, tá? Então vamos lembrar então aqui, ó. Nós vimos aqui nas aulas passadas que a mediana de uma relação de valores é um valor que separa essa relação em duas partes com a mesma quantidade de valores. Ou seja, a mediana divide um conjunto, uma amostra, em duas partes iguais, sendo que em uma das partes todos os valores são menores ou iguais à mediana e na outra parte todos os outros valores são maiores ou iguais à mediana. Então, é importante você lembrar aqui, então, dessa definição, ok? Bom, dito isso, o que eu vou fazer agora aqui vai ser o seguinte, ó. Você vai perceber aqui, ó, que a minha tabela, que tem aqui intervalo de classes e a frequência absoluta, eu acrescentei agora aqui uma nova coluna à minha tabela. E essa coluna, na verdade, aqui é a frequência relativa. Em outras palavras, eu calculei a porcentagem de cada uma dessas frequências absolutas em cima do todo, que é igual a 25. Então, ou seja, 1 dividido por 25 em porcentagem representa 4%. 4 em 25, 16%. 9 em 25, 36%. 4 em 25, 16%. 7 em 25, 28%. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó, eu tenho aqui com o meu todo 25,
ele equivale aqui a 100%. Ó. Eu quero saber aqui, ó, quanto que o 1 representa aqui em porcentagem. Então, quando você fizer aqui essa regrinha de 3, você vai chegar aqui nesses 4%. E aí é lógico, depois aonde estava escrito aqui 1, ó, eu coloquei 4, 9, 4, 7, achando cada uma aqui dessas porcentagens, ok? E aí você vai ver que o seu todo aqui, ó, equivale a 100%, tá? Bom, feito isso aqui, ó, eu consegui calcular aqui o meu histograma, tá? Então, tem aqui o meu histograma, ó, que tem aqui o primeiro intervalo, que vai de 150 até 154, o segundo, que vai de 154 até 158, 158 até 162, 162 até 166 e 166 até 170. Esses valores aqui, na verdade, são os pontos médios, né, de cada uma das minhas classes. E aí você vai ver que cada um aqui desses retângulos, ó, eles possuem, na verdade, aqui uma porcentagem, que é a minha frequência relativa. Então, esse retângulo aqui, ó, que equivale a uma frequência absoluta, ele está associado a 4%. O segundo intervalo de classe, que é o meu segundo retângulo, que possui aqui 4 como frequência absoluta, ele tem aqui uma porcentagem de 16%. Tá? Então, cada um desses retângulos aqui possui aqui uma porcentagem. Olha que interessante. A área desse histograma, a área, tá? Que nada mais é do que o somatório de cada um aqui desses retângulos, ela vai me dar, na verdade, aqui um total de 100%. Como eu quero calcular a mediana, e uma vez que eu sei que a mediana divide a minha amostra, o meu conjunto, em duas partes iguais, eu vou ter, na verdade, aqui, ó, que essa linha pontilhada aqui de vermelho vai ser a minha mediana. Eu vou ter à esquerda 50% e vou ter aqui a minha direita 50%. Tá? Então, olha que interessante aqui, olha. Quando eu olho aqui para cada um desses retângulos, ó, eu tenho aqui, ó, o primeiro 4%, o segundo 16%. Quando eu somo esses dois aqui, ó, eu vou obter aqui, na verdade, aqui 20%. Como eu quero obter aqui 50%, uma vez que aqui eu tenho 20%, quer dizer que eu não posso pegar isso aqui tudo. Porque se eu pegar isso aqui tudo, ó, que equivale a 36%, esse somatório meu aqui, ó, ele vai me dar um total de 56%. Então, na verdade, aqui, ó, eu vou ter que pegar só uma parte desse terceiro retângulo. E essa parte aqui que eu estou me referindo, ó, nada mais é do que o valor de 30%. E aí você vai perceber que agora, ó, 4% com 16%, 20%, com 30%, 50%. Como aqui eu peguei 30%, ó, quer dizer que aqui sobrou 6%. Ó. E aí, se você somar aqui agora, ó, 6% com 16%, 22%. Que somado com 28%, eu vou ter também aqui 58%. Então, o que eu quero te alertar aqui é o seguinte, ó. Essa linha pontilhada aqui, ó, ela vai me dar o valor, então, aqui da minha mediana. Então, perceba que a minha mediana, ó, ela está, na verdade, no terceiro intervalo de classe. Ela vai estar aqui, ó, entre 158 e 162, tá? Agora eu vou te mostrar como é que eu faço para eu calcular aqui, na verdade, esse valor, ok? Então, vamos lá. Perceba que aqui agora, ó, o meu terceiro retângulo, eu dei um destaque a mais para ele. Então, muito cuidado, ó. 4 com 16 com 30, somando isso aqui tudo, eu vou ter aqui, na verdade, os meus 50%. Ok? Então, você vai perceber que agora é o seguinte, ó. Nesse terceiro retângulo, você vai ver que eu estou enxergando agora aqui dois retângulos. Qual que é o primeiro retângulo? Esse retângulo maior aqui, ó, que ele está contornado por uma linha vermelha, ou seja, de vértices aqui, ó, A, B, C, D, e eu tenho aqui um outro retângulo, que ele está definido aqui pela parte achurada, que vai do vértice A, B, vou chamar agora aqui, ó, de E, e aqui agora aqui de F, ó.
Então, você vai perceber que eu tenho aqui, ó, dois retângulos, tá? Que eles possuem, na verdade, aqui a mesma altura. Então, para eu calcular agora aqui essa mediana, ó, eu vou trabalhar aqui com proporcionalidade. Então, a brincadeira agora aqui vai ser o seguinte, ó. No terceiro intervalo, que é esse retângulo que eu estou te destacando, nós temos dois retângulos de mesma altura. Foi o que eu falei com você aqui, ó, tá? E aí você vai ver agora aqui o seguinte, ó. A área de cada um desses retângulos, que é dada em porcentagem total sobre o histograma, ela é diretamente proporcional à medida de sua base. Então, olha que legal aqui, olha. Quando você olha o retângulo maior aqui, ó, que tem área 36%, essa área aqui, ó, é 36% do total do histograma, que equivale a 100%. Já esse segundo retângulo aqui, ó, ele tem uma área de 30%, comparado que ao total do histograma, que é 100%. Então, a área de cada um aqui desse retângulo, ela é diretamente proporcional à sua base. Então, quando você pega esse triângulo, esse retângulo maior aqui agora, ó, eu tenho que a área dele é 36% e eu tenho que a base dele aqui tem uma amplitude de 4 unidades, porque de 158 até 162, esse intervalo aqui vale 4, ok? Já o segundo retângulo, ele tem uma área aqui de 30%, porém, a sua base vai de 158 até esse pontinho aqui, ó, que na verdade é o ME. Então, na verdade, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó. Vamos analisar o primeiro aqui, ó. A área dele, 30%, dividido pela base dele, tá? Que nada mais é do que a distância de ME a 158. Essa distância aqui é dada por ME menos 158, tá? Que é exatamente igual à área do segundo retângulo, que é 36%, dividido pelo tamanho da sua base, que vai ser 162 menos 158. Agora nós vamos aqui resolver agora aqui essa continha, ó. E aí você vai ver aqui o seguinte, ó. Essa porcentagem que vai embora com essa porcentagem, 162 menos 158 aqui vai ter 4. E aí agora que eu tenho uma proporção, basta, na verdade, aqui eu multiplicar cruzado, tá? Então, quando você resolver essa continha aqui, ó, você vai obter aqui, ó, 36 que multiplica ME menos 158, que é igual a 30 que multiplica 4. Agora você vai resolver essa continha aqui, que ó, 36 ME menos 36 que multiplica 158 é igual a 30 vezes 4. Então, aqui você vai ter 36 ME, que vai ser igual. Bom, vou multiplicar aqui agora, ó. 30, quando você multiplica por 4, você vai obter aqui nessa continha aqui o valor de 120. Aqui é negativo, ó. Ele vai passar para cá, na verdade, positivo. Quando você multiplicar 36 vezes 158, essa continha aqui vai dar 5.688, tá? Fiz a continha aqui na calculadora. Agora você vai somar aqui esses dois valores, ó, 5.688 mais 120, que vai dar 5.808. Então, você vai escrever aqui, ó, que o seu ME vai ser 5.808 dividido por 36. Quando você efetuar aqui essa divisão, você vai obter aqui um valor de 161,33 centímetros, tá? Então, realmente aqui, ó, a mediana minha é um valor que está entre aqui 158 e 162. Então, muito cuidado aí quando você for calcular, na verdade, aqui a mediana de dados agrupados. É importante você fazer essa análise aqui com a frequência relativa, ok? Bom,
Nós vamos falar agora aqui, ó, de variância e desvio padrão. O cálculo das medidas de dispersão, variância e desvio padrão, em relação à média, está apoiado na mesma suposição. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Dentro de cada intervalo, ou seja, dentro de cada intervalo, os valores distribuem-se de forma simétrica em torno do ponto médio xi. Então, o que nós vamos fazer aqui na prática, ó, é admitir que todos os valores do intervalo coincidem com o valor de xi. Então, novamente aqui, ó, eu vou trabalhar aqui com a média, na verdade, aritmética dos extremos dos intervalos de classe, tá? Feito isso, ó, eu vou calcular agora aqui o desvio quadrático. O que é o desvio quadrático? Nada mais é do que o valor de xi, tá? Menos a média elevado ao quadrado, tá? Então aqui o risquinho ficou pequenininho aqui, ó, mas isso aqui é a média. Então, na verdade, eu vou pegar cada um desses valores aqui, ó, do meu xi, que é a média do intervalo de classe, vou subtrair desses valores a média que eu encontrei, na verdade, aqui dessa tabela, tá? E vou elevar, na verdade, esse resultado que é ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, 152 menos 162 ao quadrado, 156 menos 162 ao quadrado, 160 menos 162 ao quadrado, 164 menos 162 ao quadrado, 168 menos 162 ao quadrado. Então, aqui, na verdade, eu tenho aqui os desvios quadráticos, tá? Agora, eu tenho que lembrar aqui o seguinte, ó, a variância, tá, de uma amostra, ou seja, var de x, que é igual a sigma ao quadrado, é a média aritmética desses desvios ponderada pelas respectivas frequências absolutas, que nesse caso aqui é dado pela quantidade de alunos de cada intervalo. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó, calcular, na verdade, a média aqui desses desvios quadráticos. Mas você vai ver que cada um desses desvios aqui, ó, eles estão ponderados, na verdade, aqui por uma frequência absoluta. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó, pegar cada um aqui desses f's, multiplicar pelo seu respectivo desvio quadrático e dividir pelo somatório aqui das frequências. Então, eu tenho aqui, ó, que o F1 vai ser 1. Esse primeiro continho aqui, ó, é o meu asterisco. Depois eu vou ter aqui, ó, que o meu F2 é 4. Essa segunda continha aqui, ó, vai ser os meus 2 asterisco e assim por diante, tá? Até chegar no meu último aqui, ó, que vai ser, na verdade, 7, tá? E esse aqui, na verdade, vai ser aqui o meu, seguindo, né, ó, asteriscos, 5 asterisco. Então, agora eu substituir agora aqui esses valores, ó. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 1 que multiplica esse resultado aqui, ó, vai dar menos 10 ao quadrado, mais 4 que multiplica menos 6 ao quadrado, mais 9 que multiplica menos 2 ao quadrado, mais 4 que multiplica 2 ao quadrado, mais 7 que multiplica 6 ao quadrado. Agora perceba aqui, ó, que essa continha aqui, ó, sendo positiva ou negativa, ela não interfere, porque você está trabalhando aqui com potências de 2, tá? Ou seja, está elevado ao quadrado. Então, agora eu vou fazer essa continha aqui, ó, menos 10 ao quadrado. Essa continha minha aqui, ó, vai dar 100. Essa continha aqui, ó, vai dar 36. Essa aqui vai dar 4. Essa aqui vai dar 4. E essa aqui vai dar 36. E agora falta multiplicar, na verdade, aqui pelos valores das minhas frequências absolutas. E o somatório aqui das minhas frequências, eu sei que esse valor aqui vai me dar 25. Bom, feita essa continha aqui, então, ó, eu vou obter que a minha variância vai ser esse somatório dividido por 25. E aí você vai ver que a minha variância vai ser 21,92. Feito a variância, eu consigo agora aqui, na verdade, obter o meu desvio padrão. Porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, eu tenho agora aqui, ó, que o meu desvio padrão da minha amostra X nada mais é do que sigma,
que é a raiz quadrada da minha variância. Então, eu tenho aqui que o meu desvio padrão é dado por 4,68. Bom, então espero que você tenha acompanhado o conteúdo aqui apresentado, tá? Todas essas continhas que nós fizemos aqui, média, classe modal, mediana, variância, desvio padrão, são cálculos que você vai trabalhar aí quando você estiver trabalhando com dados agrupados, ou seja, em intervalos de classe, ok? Espero aí que você tenha acompanhado o conteúdo. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.